vocês. Aqui é o professor Zeca, professor de Geografia, para mais uma aula aí do nosso canal Fato Livre. Seja livre você também. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. E não esqueça de habilitar as informações aí do seu aplicativo, justamente para receber as últimas informações sobre pré-vestibulares, sobre vestibulares e principalmente sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, que está aí com data marcada pelo governo federal e tem tudo para acontecer dentro do nosso território, garantindo a sua vaga nas principais universidades do país. Na aula de hoje, aula 17, iremos trabalhar sobre os tigres asiáticos. E aí vocês podem estar pensando, peraí, não é uma aula de geografia? Vamos trabalhar sobre tigres propriamente? Não, vamos trabalhar sobre territórios que impulsionaram seu processo de crescimento industrial, principalmente a partir da década de 70, ou mais precisamente, terceira revolução industrial, período da globalização, utilizando-se aí de estratégias que favorecem todo o desenvolvimento local e principalmente garantem estruturas de mercado para atrair as grandes multinacionais. Estamos falando de territórios como Hong Kong, Taiwan, Singapura e, consequentemente, a Coreia do Sul. Territórios que, a partir da década de 70, impulsionaram o seu desenvolvimento industrial, atraindo as grandes multinacionais, seguindo tais estratégias: doação de terreno, isenção de encargos e impostos e, consequentemente, redução de tarifas, a partir da criação de plataformas de exportação no contexto de mão de obra barata, disciplinada e principalmente qualificada. Ou seja, questões extremamente favoráveis que puderam impulsionar a industrialização desses territórios. E aí você pode estar me perguntando, mas espera aí, professor, então por que o nome tigre asiático? Asiático justamente pela localização dos territórios, em meio à faixa litorânea do continente asiático. E tigre, por ser um animal extremamente habitual nas florestas asiáticas, de grande velocidade, de grande agilidade, que foi comparado aí a todo esse processo de industrialização local, pela rapidez, por todo o impulsionamento e garantia nas melhorias de condições econômicas, levando em consideração que na década de 70, período em que estes territórios começaram a impulsionar o seu crescimento industrial, o Japão também passava por uma incrível recuperação socioeconômica, levando em consideração todos os prejuízos que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, período em que o Japão, mais precisamente as cidades de Hiroshima e Nagasaki, foram extremamente impactadas e destruídas por duas bombas atômicas. O Japão se recuperava economicamente, politicamente e socialmente, fatores que garantiram, inclusive, um protagonismo industrial e tecnológico que conseguiram também impulsionar territórios vizinhos a se desenvolverem como tal. E aí nós temos a participação do governo e toda uma política estatal em relação às melhorias logísticas em meios de transporte e principalmente educação e até mesmo a comunicação. Fatores que foram extremamente significativos e que atraíram diversas empresas a partir de toda essa política. Lembrando que a Coreia do Sul foi um dos territórios que apresentaram uma política diferenciada. A princípio, a Coreia do Sul investiu principalmente na criação de empresas nacionais, pensando e objetivando em melhorar todo o seu potencial local e elevar o seu PIB, o seu Produto Interno Bruto. Com isso, foram criadas as chamadas chaebols. Chaebols, necessariamente, são indústrias do ramo de posse familiar, que propuseram desenvolvimento local e o surgimento de empresas que até hoje garantem bom recurso financeiro para a Coreia do Sul. Entre elas podemos citar a Samsung, que é uma grande empresa voltada aí ao ramo de eletrônicos, e a Hyundai,
uma grande indústria automotiva que inclusive faz sucesso aqui no Brasil. Mas é importante deixar claro que em todos os sentidos, os 4 territórios também impulsionaram todo o crescimento a partir das chegadas de multinacionais. Ah, professor, então quer dizer que nós podemos caracterizar esses territórios como industrializados, um processo de industrialização pioneira ou basicamente tardia, principalmente por base da tardia, sobre um crescimento local. Mas é importante deixar claro que há uma forte posição e uma presença muito grande de capital estrangeiro dentro desses países, ou seja, com as chamadas multinacionais ou propriamente empresas globais. Dando continuidade, é lógico que o sucesso não pararia por aí. Surgiram também nas décadas seguintes, década de 80 e década de 90, os novos e novíssimos tigres asiáticos, países localizados em meio ao sudeste do continente asiático, que desenvolveram todo o seu potencial econômico, voltado principalmente à atração de indústrias. É lógico que seguindo todas as tradições e estratégias adotado pelos territórios pioneiros, ou seja, doação de terrenos, isenção de impostos e mecanismos que, sem sombra de dúvidas, atraíram empresas do mundo todo e se instalaram nesses países, objetivando aproveitar principalmente a proximidade da matéria-prima e a mão de obra barata e qualificada que esses territórios oferecem. Entre eles podemos citar a Indonésia, a Malásia, as Filipinas, a Tailândia e o próprio Vietnã, que mesmo após um conflito histórico marcado durante o período da Guerra Fria, impulsionou seu processo de industrialização e se promoveu como um país de atrativos industriais. Ok? Bom, para fechar essa nossa aula aqui, vamos trabalhar o nosso exercício sobre os novos tigres asiáticos, que vem aí impulsionando os principais vestibulares. A pergunta é a seguinte: um dos principais desafios enfrentados pelos novos tigres asiáticos é, alternativa A, conseguir competir com os preços internacionais. E aí, será que os novos tigres asiáticos, eles apresentam essa dificuldade em relação à concorrência das grandes empresas internacionais? Infelizmente, sim, e é esse justamente o grande desafio que o território enfrenta, não só os novos tigres asiáticos, como também outros países. O Brasil, como um todo, apresenta um processo até mesmo de participação de grandes governos no contexto histórico para impulsionar e promover o desenvolvimento dessas empresas, de todo esse contexto, visando principalmente a melhoria do seu capital local e mecanismos que podem favorecer esse crescimento econômico. A letra B fala justamente em diminuir a influência estatal na economia. Como eu comentei desde o primeiro momento, tanto os tigres asiáticos quanto os chamados novos e novíssimos tigres asiáticos são países que impulsionaram o seu crescimento econômico a partir de capital estrangeiro, ou seja, a partir da atração de empresas de fora. E com isso nós percebemos que o domínio estatal é de um estado mínimo, ou seja, de baixa participação em todo esse contexto, a não ser, é claro, nas políticas de logística, que servem como atrativos econômicos. Então, falsa. C, atrair mais investimentos estrangeiros para dinamizar a economia. Bom, de fato, esse não seria um desafio enfrentado pelos tigres ou novos tigres asiáticos. Até porque grande parte da política ela resulta no processo de atrair investimentos de fora, ou seja, atrair investimentos vindos de outros territórios. E aí, por fim, a letra D e a letra E, nós temos diminuir os conflitos políticos internos e externos que prejudicam o desenvolvimento econômico dos países que integram esse grupo. Lembrando que nós temos os novíssimos tigres, o Vietnã, mas necessariamente entre os novos tigres, países que apresentam uma relação base em termos com outros territórios do mundo.
E a letra E fala justamente diminuir a dependência em relação ao capital estrangeiro, por meio do fortalecimento de suas empresas locais. O que acontece? Para desenvolver uma indústria local, um país precisa ter uma tecnologia de ponta e um fortalecimento no contexto socioeconômico e logístico. É uma das maiores dificuldades e desafios, sim, enfrentados pelos novos tigres asiáticos. Agora, diminuir essa dependência do capital estrangeiro pode afetar diretamente no contexto econômico local, o que pode prejudicar em todo um efeito dominó o contexto de industrialização desses territórios. E não seria um desafio enfrentado, ok? E sim um prejuízo sofrido. Galera da Fato Livre, espero que vocês tenham gostado desta aula sobre tigres asiáticos, falando sobre a localização e a impulsão do crescimento de países localizados em meio ao continente asiático. Se você não se inscreveu, não deixe de se inscrever, deixe um like aí na aula, se curtiu, deixe o seu comentário e seja livre, não deixe de estudar cada vez mais. Fato Livre, junto com você nas melhores conquistas. Até mais!